Gentileza, já abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 34, versículos 6 e 7. Nós estamos estudando o tema Quem é Deus? Saber quem é Deus é importantíssimo para que tenhamos um relacionamento correto com o Senhor. Talvez um dos maiores problemas da igreja contemporânea é exatamente a falta de entendimento sobre quem é Deus. Se você não sabe quem é Deus, se você não o conhece adequadamente, você terá um relacionamento inadequado, errado e até pecaminoso com Deus. Então, nós estamos estudando esta série nestes 2 versículos de Êxodo, onde Deus se apresenta a Moisés de forma muito completa e muito maravilhosa. Uma das maiores manifestações da glória de Deus ao ser humano registrada nas Escrituras Sagradas. Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7. Diz então assim a palavra do Senhor: E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e 4ª gerações. Amém? Irmãos, vocês com toda certeza já viram médicos e pessoas irem até locais de tragédias enormes, locais onde há muito sofrimento, muita dor, muita tristeza, para ajudarem aquelas pessoas. Não já viram? Os Médicos Sem Fronteiras, o pessoal da Cruz Vermelha, são inúmeras organizações que vão até locais de tragédias e acontecimentos terríveis para auxiliar, para dar suporte, para prestar ajuda humanitária àquelas pessoas. A pergunta que nós fazemos é: o que move uma pessoa que até então não tem nada a ver com aquela situação a ajudar aquelas pessoas? O que faz, no caso, por exemplo, de um médico, talvez muito bem sucedido, com uma carreira promissora, abandonar todo o seu sucesso, o seu status, e ir até um local onde ele estará sujeito àquelas mesmas necessidades para ajudar aquelas pessoas? O que move o coração desse médico, desse voluntário? Nós podemos dizer com toda certeza que um dos sentimentos presentes no coração do médico é compaixão. Compaixão. E quando nós olhamos para esse texto, irmãos, nós vemos que um dos primeiros atributos, uma das primeiras características presentes na manifestação de Deus, revelada a Moisés, naquele monte, naquele local, é a compaixão. É a primeira relatada para nós aqui. Deus compassivo, Deus de compaixão. Em algumas versões, Deus misericordioso. Aqui na NVI ele apresenta o misericordioso depois do compassivo, mas algumas versões vão trazer misericordioso primeiro. Mas eu quero que você entenda que a primeira palavra é compaixão. Deus compassivo, Deus cheio de compaixão. E o que eu quero fazer, irmãos, essa noite aqui com vocês, é olharmos ao longo das Escrituras Sagradas como e por que Deus é um Deus de compaixão, como Ele age com essa compaixão, o que isso significa à luz da palavra de Deus para nós, e como que nós aplicamos isso na nossa vida, e como nós podemos aperfeiçoar o nosso relacionamento com Deus, sabendo que Ele é um Deus de compaixão. Em primeiro lugar, eu quero que você tenha em mente que compaixão é uma palavra que descreve uma emoção. À luz da palavra de Deus,
dizer que o Senhor é um Deus compassivo, um Deus de compaixão, é dizer que ele tem um sentimento em relação ao seu povo. Veja que coisa maravilhosa, irmãos. Deus não é um Deus apenas de ação ou um Deus apático, sem emoções. Deus age em favor do seu povo com compaixão a partir deste sentimento que ele tem pelo seu povo. Vamos começar a ver isso então no próprio livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 7 a 9. Êxodo capítulo 3, versículos 7 a 9. Aqui nós temos a apresentação de Deus a Moisés, pela primeira vez, convocando Moisés a uma missão. Qual era a missão? Libertar o povo de Israel do cativeiro egípcio. Deus queria que Moisés fosse o líder da libertação do seu povo. E então Deus, se apresentando a Moisés, ele diz o que moveu o seu coração, o coração de Deus, a agir em favor do seu povo. Veja e observe bem essas palavras do Senhor. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Versículo 9, então: pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Veja que Deus está compadecido por causa da opressão do seu povo. Deus não quer apenas libertá-los. Deus, ele sente algo em favor do seu povo e vê toda aquela situação de sofrimento, e então decide agir em favor do seu povo porque eles estão clamando. Esse, irmãos, é um sentimento que equivale para nós a ter pena, a se sentir compadecido, a se sentir comovido pela situação de alguém em um estado de sofrimento. Mas não é qualquer sentimento, não é um sentimento de um estranho, é um sentimento paterno. Agora, aqui está, irmãos, algo muito mais maravilhoso revelado para nós nas Escrituras Sagradas. O nosso Deus não é um Deus que sente algo distante do seu povo, mas é um Deus que tem um sentimento paterno, é comovido pelas aflições do seu povo. Vamos ver isso em dois textos na palavra de Deus. O primeiro deles, Salmo 103, versículos 13 e 14. Fique bem atento que hoje nós vamos caminhar bastante nas Escrituras. Irmãos, esse para mim é um dos textos mais bonitos de toda a Bíblia. Veja o que diz Salmo 103, versículos 13 e 14. Veja, como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Versículo 14. Pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Irmãos, alguns de vocês são pais, e quando vocês veem a aflição dos seus filhos, quando vocês veem os seus filhos passando mal, ou quando vocês veem uma enfermidade, uma situação de necessidade dos seus filhos, como vocês se sentem? Compadecidos. Vocês querem fazer alguma coisa em favor dos seus filhos. Você está totalmente inclinado em favor de agir pelos seus filhos. Vocês querem levá-lo ao médico, vocês querem até tomar sobre si as dores dos seus filhos.
É assim que Deus se sente diante das nossas necessidades, porque Ele nos conhece e conhece a nossa situação de humilhação, a nossa situação de fraqueza. Veja que maravilhoso, irmãos. E talvez alguns de vocês pensem assim: puxa, mas eu não sei bem o que é esse sentimento. Os meus pais não tiveram esse sentimento adequado em meu favor, e por isso eu não posso saber o que é esse sentimento. Veja o que então o profeta Isaías, no capítulo 49, versículos 15 e 16, nos ensina. Isaías 49, versículos 15 e 16. Veja como Deus se compadece de nós, o seu povo. O profeta diz o seguinte: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Aí alguns podem dizer sim, existem mães que são desafetas, que não têm compaixão de seus filhos, existem pais que abandonam seus filhos. Mas aí o profeta continua dizendo o seguinte: embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja o versículo 16, irmãos, que bonito. Veja: eu gravei você nas palmas das minhas mãos, seus muros estão sempre diante de mim. Irmãos, os nossos nomes, a nossa vida está em constante lembrança diante do Senhor. Ele se compadece de nós, ele tem um sentimento paterno que o leva a uma ação em nosso favor. Portanto, nós podemos concluir desse primeiro momento, dessas poucas observações que fizemos da Escritura Sagrada, que a compaixão de Deus, esse primeiro atributo do Senhor, descreve o coração paterno de Deus, que se comove favoravelmente diante da situação de necessidade do seu povo. Ou seja, Deus tem um coração paterno que se comove diante das nossas aflições. O que a Bíblia está nos ensinando a respeito da compaixão de Deus é que Ele se solidariza, Ele se comove com a nossa dor, com a nossa miséria, e até mesmo com a nossa condição de pecado. Ele vê, ele age em nosso favor, porque ele está inclinado a nós, ele está afeto a nós, ele tem simpatia com a nossa situação, irmãos. Essa é uma primeira lição, é uma lição importante que nós tiramos de saber que o nosso Deus é um Deus compassivo e cheio de compaixão. É que, apesar, irmãos, de nós estarmos em situações difíceis, em situações miseráveis, em situações de sofrimento, e até por vezes está o justo juízo de Deus, ainda assim, Deus é um Deus inclinado a ser favorável a nós. Um Deus inclinado a ter compaixão das nossas necessidades, das necessidades de aflição. Essa é a primeira lição que nós pensamos. Mas Deus não é apenas aquele ser que sente alguma coisa. Às vezes nós passamos por essas situações, vemos na TV aquelas cenas de miséria, aquelas crianças sofrendo, aquelas mulheres sendo abusadas, e a gente fica compadecido. Alguns de nós até choramos diante dessas situações. Mas o nosso Deus é um Deus que age. Um Deus que age em favor dos miseráveis, daqueles que sofrem, daqueles que estão em situação de necessidade. E é esse o segundo lado dessa palavra, compassivo, que nós precisamos aprender. Nós precisamos saber, irmãos, que Deus tem uma compaixão que o coloca numa predisposição em nos resgatar e nos perdoar. Veja isso em Deuteronômio, capítulo 4, versículos 29 a 31.
Nós estamos caminhando para alguns versículos da Bíblia e tentando entender e cavar fundo o que a Bíblia diz sobre Deus ser compassivo, Deus ser cheio de compaixão. Deuteronômio capítulo 4, versículos 29 a 31. Veja que esse texto nos ensina a respeito de uma previsão futura que Deus faz do seu povo. Ele sabia que o seu povo desobedeceria, ele sabia que o seu povo cairia em idolatria, ele sabia que o seu povo, aquele mesmo que já havia abandonado o Senhor por diversas vezes, abandonaria novamente no futuro. Mas mesmo assim Deus faz uma garantia. Que garantia é essa? Está aqui nesses versículos do capítulo 4 de Deuteronômio. Versículo 29 a 31. E o que Deus diz é que eles seriam levados a uma situação de consequência dos seus pecados. Mas, no versículo 29, diz o seguinte: e lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Quando vocês estiverem sofrendo e todas essas coisas tiverem acontecido com vocês, então, em dias futuros, vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerão. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso, e aqui no sentido de compassivo, cheio de compaixão. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com os seus antepassados. Veja, irmãos, Deus já está se predispondo em agir favoravelmente em benefício do seu povo, apesar deles possivelmente entrarem em corrupção, em idolatria, em pecado, em uma necessidade que eles se colocariam em uma necessidade de ajuda. Às vezes, eu e você pensamos o seguinte: nossa, eu já fiz tanto por essa pessoa que agora eu vou deixá-la nas consequências dos seus próprios erros. Eu não vou ajudá-lo dessa vez. A gente pensa assim, não é verdade? Mas Deus não. Deus, ele diz o seguinte: olha, se esse mesmo povo que me abandonou, se esse mesmo povo que se rebelou contra mim, se humilhar, se esse mesmo povo se arrepender e me buscar, eu estarei disposto a resgatá-los. Eu os perdoarei, eu os tratarei e eu os conduzirei de volta à obediência, à vida e à bênção. Esse é o nosso Deus, irmãos. E nesse sentido, essa ação de Deus em favor do seu povo, ela tem duas direções. Algumas vezes Deus é compassivo e age para livrar o seu povo do sofrimento. Irmãos, de uma forma geral, Deus não quer que o seu povo sofra. Deus não quer ver o seu povo em um estado de miséria, de necessidade, de aflição. Deus é compassivo. Irmãos, a sua dor, o seu luto, o seu choro, não está escondido aos olhos de Deus. Deus está vendo. E Deus é compassivo. E Deus está pronto para agir e livrá-lo do seu sofrimento. Veja o que diz o Salmo 116, versículos 4 a 6. O Salmo 116, ele é muito bonito. E ele diz de uma aflição terrível pelo qual o servo de Deus está passando. Ele diz que ele está envolvido por cordas de morte, a aflição, a tristeza em torno dele. Mas no versículo 4 o que ele faz? Então, clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso, de novo aqui no sentido de ser compassivo e justo. O nosso Deus é cheio de compaixão.
O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Então o salmista pode descansar, porque ele sabe que Deus não o deixará na aflição. Deus não o abandonará no sofrimento. Deus não permitirá com que ele sofra para sempre, irmãos. Esse é o benefício de nós estarmos sendo conduzidos por Deus, porque apesar das nossas aflições, o Senhor não nos abandonará. O Senhor cuidará de nós. O Senhor agirá para nos livrar do sofrimento. Isaías 49, versículo 13, também caminha nessa direção. Isaías 49, versículo 13. Diz o seguinte: gritem de alegria, ó céus, regozije-se, ó terra, e rompam em canção, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão de seus afligidos. Esse é o nosso Deus, que se compadece daqueles que sofrem. Mas não apenas se compadece, a outra direção também que a compaixão de Deus nos leva é para o perdão que Ele oferece. Novamente, Salmo 79, versículo 8 e 9. Os irmãos estão acompanhando? Nós estamos passando por alguns versículos, estamos aprendendo o que significa a compaixão de Deus em nosso favor. A compaixão de Deus é essa emoção, o coração paterno do sentimento de Deus que age para nos libertar do sofrimento e também para nos perdoar. Capítulo 79 de Salmos, versículo 8 e 9. Diz assim: não cobres de nós as maldades dos nossos antepassados, venha depressa ao nosso encontro a tua misericórdia, pois estamos totalmente desanimados. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. Irmãos, o nosso Deus é um Deus disposto a perdoar. Deus não vê os nossos pecados com um raio, um chicote em suas mãos. Deus vê os nossos pecados como um pai vê os seus filhos em um estado de perdição. Agora, veja que versículos maravilhosos são esses, o do profeta Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19. Profeta Miqueias. Veja o que o profeta enxerga a respeito de Deus. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor, de novo terás compaixão de nós. Pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Irmãos, quando nós estamos em pecado, quando nós estamos padecendo por causa do nosso pecado, nós podemos confiar num Deus que é misericordioso, compassivo e disposto a perdoar. Nosso Deus lançará os nossos pecados nas profundezas do mar. E como eu disse aqui uma vez, lá na placa da praia desse mar está escrito: é proibido pescar. Porque Deus não lançará os nossos pecados diante de nós mais uma vez. O nosso Deus é compassivo. E a sua ação por nós, irmãos, em favor do seu povo, mesmo diante das nossas falhas, que são muitas. E quando nós pensamos no povo de Israel e das falhas de Israel,
naquele mesmo momento, mesmo inicial da nação, onde Deus os havia libertado, eles já haviam adorado falsos deuses, eles já tinham rebelado contra as leis de Deus. Em um certo sentido, eles já haviam eles já haviam agido com falta de compaixão para com os outros. Mas mesmo assim, Deus estava disposto a perdoá-los e livrá-los de seus sofrimentos, porque Deus é um Deus de compaixão. Todas as vezes, irmãos, que o povo clamava, que o povo suplicava diante do seu estado de miséria, Deus agia por compaixão para livrá-los e perdoá-los. Deus não deixa os seus filhos nesse estado de aflição, de miséria, de pecado. Antes, Ele mesmo faz promessas de livramento e perdão. E uma das promessas, irmãos, mais firmes de Deus, por causa da sua compaixão, é exatamente o fato dele entrar no sofrimento da humanidade para resgatar o seu povo. Nós não vamos ler agora já por causa do nosso tempo, mas dois textos muito importantes na palavra de Deus. É o texto de Isaías, capítulo 53, onde Deus apresenta o servo sofredor, que sofre em favor do seu povo, que se identifica com o sofrimento, a humilhação do seu povo, para resgatá-los, para salvá-los, para redimi-los. E o texto de Isaías, de uma forma completa, apresenta esse Deus que agirá em favor do seu povo, identificando-se com os sofrimentos do seu povo. E como Deus fez isso então, irmãos? De forma mais completa, mais gloriosa, é revelando a sua compaixão através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo nós temos a imagem mais completa e mais perfeita da compaixão de Deus. Porque quando Jesus vem a este mundo, o seu ministério é marcado por compaixão. De novo, nós não vamos ler, mas vamos passar por algumas ideias do Novo Testamento, em Jesus sendo cheio de compaixão em favor daqueles que sofrem. Logo no começo do ministério de Jesus, um leproso, um homem que não podia se aproximar de nenhum do povo de Israel, de ninguém do povo de Israel, se aproxima de Jesus, e a Bíblia diz que Jesus se compadece daquele leproso a ponto de tocá-lo. Pense agora naquele homem, cheio de feridas por todo o corpo, impuro, amaldiçoado, chegando próximo a Jesus, e ao invés de Jesus recuar, evitando tocar aquele homem ou se aproximar daquele homem, Jesus, cheio de compaixão, toca naquele homem para purificá-lo. Essa é uma das maiores expressões da compaixão de Jesus, irmãos, porque nos mostra um Deus que não fica distante e com nojo daqueles que estão sofrendo, mas um Deus que é cheio de compaixão. Irmãos, se Jesus tocou naquele leproso, nada o impede de tocar a sua vida, nada o impede de ter compaixão da sua necessidade de sofrimento. Jesus se compadeceu das multidões aflitas e desamparadas, Mateus capítulo 9, versículos 35 e 36. Jesus se compadeceu dos enfermos e necessitados, Mateus capítulo 14, versículos 13 e 14. Jesus se compadeceu daqueles que foram oprimidos por Satanás, Lucas capítulo 13, versículos 10 a 17. Jesus se compadeceu pelos pecados do seu povo. Em Lucas capítulo 13, versículo 34, Jesus ele chega diante de Jerusalém e ele se lamenta por Jerusalém. Ele suplica, ele clama, comovido por compaixão. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata aqueles que foram enviados a vocês, que apedreja os profetas. Quantas vezes eu quis ajuntá-los como a galinha ajunta os seus pintinhos. Veja, irmãos, isso é o coração compassivo de Deus, revelado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo.
Mas uma pergunta que nós precisamos responder para conciliar tanto a justiça de Deus, que deve punir o pecador, quanto a compaixão de Deus, que acolhe o pecador, a pergunta que precisamos responder é como Deus pode ser ao mesmo tempo compassivo e ser justo. Como Deus pode ser compassivo, irmãos, com pecadores que agem contra Ele. Veja que a nossa situação não é uma situação de neutralidade. Nós não somos aqueles órfãos lá da África sofrendo. Nós não somos aquelas pessoas que sofreram uma catástrofe e nós estamos em estado de miséria. Nós somos rebeldes contra Deus. E um dos pregadores puritanos mais conhecidos de todos os séculos foi Jonathan Edwards. E ele profere um dos seus sermões mais famosos, Pecadores nas mãos de um Deus irado. E nesse sermão, ele descreve os pecadores como insetos asquerosos nas mãos de Deus, prontos para lançá-los sobre o fogo do inferno. Mas o que Deus faz com esses insetos, com esses vermes asquerosos, miseráveis, dos quais nós fazemos parte? Deus salva, Deus redime, Deus resgata, Deus se compadece. Isso nós aprendemos como Jesus faz isso. Jesus faz isso dizendo em João capítulo 10, que Ele dá a sua vida em nosso lugar. Irmãos, uma das coisas que eu quero que fique clara aqui, nesse estudo sobre quem é Deus, é para que nós tenhamos um relacionamento com o Senhor, nós precisamos de uma intervenção milagrosa. Para que nós desfrutemos da compaixão de Deus, da sua misericórdia, do seu amor leal, como nós veremos nos próximos estudos, nós precisamos de uma intervenção. A justiça de Deus precisa ser removida da nossa frente. E para que nós desfrutemos da compaixão de Deus, para que de fato Ele haja em nosso favor, algo precisa ser feito. O que precisa ser feito? A ira dele precisa sair da nossa frente, ou nós precisamos sair da frente da ira de Deus. E como Ele faz isso? Último texto que eu quero ler com vocês, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 24 e 25. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 24 e 25. As nossas misérias, os nossos pecados, as nossas dores, tudo. Veja como ele diz. Ele mesmo, falando de Jesus, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Deus nos acolheu em seu rebanho. Deus nos acolheu em sua família, por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo sofreu toda a ira de Deus, todo o juízo de Deus, o castigo que nós merecíamos, para que nós fôssemos acolhidos pelas ricas compaixões de Deus. A expressão máxima da compaixão de Deus é o alto sacrifício de Jesus Cristo. Ele participa de nosso sofrimento, assume nosso castigo e nos oferece perdão e resgate. Duas aplicações para que nós terminemos o nosso estudo. A primeira delas, quando você estiver, irmão, em uma situação de aflição, de dor, de tristeza,
de sofrimento, ou até mesmo afligido pelos seus pecados, triste por causa da sua condição, ou até mesmo a condição de outras pessoas, ore buscando a compaixão de Deus. Tenha em mente o texto de Êxodo, capítulo 34, versículos 6 e 7, irmãos, e seja encorajado pela maravilhosa revelação de Deus, e ore com fé, buscando o Senhor, tem compaixão de mim. Senhor, usa da tua compaixão para com a minha situação de sofrimento, para com o meu pecado, me tira deste sofrimento, desse estado de humilhação, me acolhe, ó Deus, pelas tuas ricas compaixões. Creia, irmãos, creia que a oração, ela funciona deste modo também, nos lembrando que nós temos acesso a Deus e as suas ricas promessas, bem como a sua pessoa. Tudo isso que nós estamos fazendo é nos lembrando do relacionamento que nós temos com Deus, que é cheio de compaixão. Em segundo lugar, nós, como povo de Deus, que um dia recebemos a compaixão do Senhor, também somos chamados à compaixão uns com os outros. Em Lucas capítulo 6, versículo 36, o texto nos ensina que nós devemos ser compassivos, assim como Deus é compassivo. Irmãos, nós precisamos olhar a situação das pessoas e agir com compaixão, confortando uns aos outros, perdoando uns aos outros, contribuindo para a unidade da igreja. Isto é uma forma de compaixão. Uma vez que nós recebemos, conhecemos e experimentamos a compaixão de Deus, nós também devemos ser movidos por compaixão uns para com os outros e por aqueles que sofrem e por aqueles que estão distantes de Deus. Que o Senhor nos ajude a conhecê-lo mais e melhor, e que uma vez experimentando a compaixão de Deus, nós também sejamos pessoas mais compassivas e hajam com compaixão. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós queremos te agradecer, porque um dia o Senhor revelou a tua compaixão de uma forma mais expressiva e mais maravilhosa na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, porque uma vez que Cristo se identificou com os nossos sofrimentos, uma vez que Cristo tomou sobre si a nossa humanidade, uma vez que Cristo levou sobre si os nossos pecados, agora nós temos livre acesso ao Senhor e podemos experimentar de uma forma completa a tua compaixão, ó Deus. Senhor, nós oramos em favor daqueles que sofrem, daqueles que estão padecendo por causa dos seus próprios pecados, há familiares nossos que estão atolados, ó Deus, nas misérias, no pecado, nas injustiças deste mundo, e o clamor que nós fazemos é que o Senhor seja cheio de compaixão para com estes, ó Deus. Que o Senhor nos use como manifestação da tua compaixão em favor de outras pessoas, e nós sejamos uma igreja que vive para a tua glória e é mais parecida contigo, porque nós somos cheios de compaixão. Muda o nosso ser, ó Deus, tira a nossa indiferença. Nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Deus abençoe vocês, irmãos. Final de semana nós estaremos juntos, aprendendo mais do Senhor. E quarta-feira que vem continuaremos o nosso estudo. Um grande abraço e até a próxima.